farol que me guia, é a luz do meu caminho. Bem-vindo à 222ª edição do programa Pedindo Luz. O tema hoje é pecado e pecados. Sabias que Deus mostra na Bíblia, a sua palavra, que pecado singular e pecados plural são conceitos diferentes? Sabes qual a diferença entre pecado e pecados? É importante que saibas para poderes ter consciência da gravidade do real estado espiritual do ser humano por um lado e por outro lado, poderes perceber melhor a dimensão da obra da salvação que Deus realizou em Cristo a teu favor. Pecados, plural, são os pensamentos, palavras ou atos de desobediência, enquanto que pecado, singular, é a razão porque temos o desejo de os realizar. Pecados é o que nós fazemos de errado, o que nós fazemos que Deus reprova. Ora, se pecados é o que nós fazemos, pecado é sem dúvida o que nós somos. É o que nós somos por natureza. Nós nascemos nessa condição. Sabe que nós fazemos pecados porque nós somos pecado. Este entendimento é muito importante porque a grande maioria das pessoas pensa que um dia Deus não os condenará, porque pensam elas, os seus pecados não são muitos. Porém esquecem-se que o seu problema é muito maior do que a quantidade de pecados que eventualmente cometam. O seu problema jaz a montante dos pecados que cometem. O maior problema de toda a humanidade não está nos frutos maus que produzem, mas na sua raiz, na sua essência, na sua natureza, a saber, serem pecado. É porque todos têm esta natureza pecaminosa que todos cometem pecados. Todo homem é pecado, antes sequer de cometer um único pecado. As pessoas pecam porque são pecadoras e não o contrário. Se não fossem pecado, isto é, se não tivessem uma natureza ou uma raiz pecaminosa, não cometeriam pecados. Tu não te tornaste pecador quando cometeste o primeiro pecado. Tu cometeste o primeiro pecado porque tu já eras pecador por natureza. Sabe que por ti mesmo não consegues deixar de cometer pecados. E a razão é porque não consegues mudar a natureza que tens, que é pecaminosa. Isto quer dizer que por muito que lutasses para vencer os teus pecados, seria uma luta inglória, pois estes emanam daquilo que tu és, pecado. E como tal continuarias a produzir pecados, pois não terias como evitá-lo. Deus pergunta pela pena do profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 13, versículo 23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? A resposta é óbvia. Não pode. Pois fica sabendo que tu também não podes mudar o facto de seres pecado. Está-te na pele. Quando entraste no mundo, nasceste pecador. Nasceste com a natureza pecaminosa e não podes mudar esse facto. O que o rei David, no Salmo 51, versículo 5, disse, podemos nós também dizer todos com verdade. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. David refere-se à condição, à natureza pecaminosa com que ele nasceu. Ele nasceu em pecado, exatamente como nós. Quando David disse isto, ele não estava a querer dizer, como alguns erradamente interpretam, que o ato sexual é pecado. O que ele estava a dizer é que todos nós somos concebidos em pecado, ou seja, nascemos com uma natureza pecaminosa. Algumas pessoas possuem uma visão distorcida sobre este ponto. Para que não tenhas dúvidas, sabe que Deus mostra na Bíblia que o ato sexual é anterior à origem do pecado da humanidade. Portanto, é algo bom e não mau. Antes da queda do homem, o sexo já era algo permitido e abençoado por Deus. Foi Deus que criou a sexualidade. O texto de Gênesis deixa claro que há uma necessidade natural entre homem e mulher se relacionarem sexualmente por terem sido criados como foram. Nesse sentido, o marido necessita da esposa e a esposa do marido. A Bíblia mostra que a finalidade do sexo não é apenas a procriação, como muitos dizem, mas também a satisfação mútua dos cônjuges. São muitos os textos bíblicos que mostram que o ato sexual no âmbito do casamento é algo bom e prazeroso. Não vou citar aqui os muitos textos bíblicos, mas recomendo que leias o livro de Cantares de Salomão, que comprova aquilo que digo. Quando o primeiro homem pecou, infectou a natureza humana e, por conseguinte, a sua posteridade. É por isso que nascemos pecadores. Quando o homem desobedeceu a Deus no Jardim do Éden, o pecado entrou no seu sangue, por assim dizer, infectando, contaminando. Ora, este sangue infectado fez-nos ter a tendência para pecar. O nosso sangue contaminado pelo pecado é a causa de todas as transgressões, é a causa dos nossos pecados. Esta é a razão do sangue do Salvador ter de ser um sangue incontaminado, um sangue sem pecado.
Jesus Cristo nasceu sem pecado. Primeira carta de Pedro 1, versículos 18 e 19, diz significativamente: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O pecado de Adão no jardim do Éden infectou realmente toda a humanidade. Está escrito em Romanos 5,12: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Com esta realidade, passou a operar em nós uma lei, é que a Bíblia chama a lei do pecado. Romanos 7,23 fala da lei do pecado que está nos meus membros. E em Romanos 7,25 lemos que com a carne o homem serve à lei do pecado. Mas em Romanos 8,2 lemos que a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O pecado é uma realidade inegável, tão óbvia quanto a própria morte. Estão ambos interligados. Nota como quer o pecado, quer a morte são comuns a todo o ser humano, sem exceção. A Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Romanos 3,9 é inequívoco ao dizer que todos estão debaixo do pecado. É por isso que todos também, sem exceção, morrem. O pecado está relacionado com o nosso ser. Os pecados estão relacionados com o nosso fazer, com o nosso agir. Pecado é o que somos. Pecados é o que fazemos. O pecado está na natureza do homem. Os pecados estão nos hábitos do homem. Figurativamente falando, o pecado é como uma árvore e os pecados são como o fruto dessa árvore. Pecado é inclinação, pecados é ação. Pecado é tendência, pecados é ocorrência, intercorrência, incidência. Romanos 8,4 diz: bem-aventurado ou felicíssimo o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Que fantástico saber isto. A Bíblia mostra que a salvação é possível e fala num Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe que só Ele nos pode salvar. Dos pecados, precisamos de perdão. Do pecado, precisamos de libertação. E Cristo oferece-nos ambas as coisas. Nota que a Bíblia fala em perdão dos pecados, não em perdão do pecado. Quanto ao pecado, fala em libertação do mesmo. Entre muitos textos, nota o que lemos em Atos 10,43 a respeito dos pecados, por exemplo. É este, Jesus Cristo, dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem, sublinho, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Dos pecados temos perdão em Cristo e por Ele. Do pecado temos libertação no mesmo Salvador e por Ele. Lemos em Romanos 6,18: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos 6,22 diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É Cristo que oferece e garante perdão e libertação mediante fé nele. É preciso crer para ter o perdão dos pecados. Repito o que citei atrás: todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O homem tem, portanto, dois problemas que precisa de resolver com urgência: pecados e pecado. E a obra de Cristo na cruz resolveu ambos os problemas. Quanto aos pecados, lemos a título de exemplo em 1 de Pedro 3,18: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. E em 1 de Pedro 2,24 lemos: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quanto ao pecado, nós lemos em 2 Coríntios 5,21: aquele, entenda-se, Jesus Cristo, que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ficamos a saber assim, aqui, de algo importantíssimo, a saber que Cristo foi feito pecado por nós. Porquê? Porque nós somos pecado. Se tínhamos pecados, na cruz Ele levou sobre si os nossos pecados. Se éramos pecado, na cruz Ele foi feito pecado por nós. Só Cristo poderia resolver este problema. Nós não temos essa possibilidade. Só Cristo podia fazer e fez, mas com validade apenas para quem crê. E eu espero que creias. Percebes agora porque Cristo foi feito pecado por nós? Porque nós somos pecado. Ele teve que substituir-nos, sendo feito pecado por nós. Porque só Ele resolveu na cruz o problema dos pecados que tens e do pecado que és. Faça ecoar aqui uma vez mais o apelo que a Bíblia faz para te salvares. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. É o farol que